Muito bem, estamos aqui de volta para dar continuidade a esse comentário da história da teologia. Nós agora vamos para os segundos séculos, as grandes heresias começaram a aparecer. Já no final do primeiro século, João, escrevendo sua carta, já mencionava que aquele que não confessava que Jesus veio em carne, esse tal é o espírito do anticristo, e que já muitos anticristos já haviam aparecido. O segundo século não vai ser diferente, vai aparecer mais heresias. O que motivou os pais da igreja a produzirem a literatura foi o surgimento de heresias no seio da cristandade. Já no tempo dos apóstolos, eles estavam presentes. O que parecia um fogo que se apagaria sozinho no início, transformou-se num grande incêndio. O gnosticismo, por exemplo, perdurou por 150 anos com filosofia cristã, confundindo a cabeça dos crentes. Essa corrente causou divisão no corpo de Cristo e favoreceu o surgimento de algumas seitas, dentre elas o marcionismo, que rejeitava completamente o Antigo Testamento e o Deus dos Hebreus, alegando que o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus, era outro Deus, afirmando que o Deus do Novo Testamento era misericordioso, enquanto que o Deus do Antigo Testamento era severo. Infelizmente, também cometeram grandes heresias aqueles que se preocuparam em proteger a igreja com seus próprios escritos, dando origem a muitas crenças praticadas ainda hoje pelo catolicismo romano. Então, ao puxar para um lado, acabou também falando de certas heresias, os pais da igreja. Vamos ver uma das heresias mais devastadoras do segundo século, que foi o gnosticismo. O gnosticismo foi uma corrente filosófica que se acomodou no seio da igreja primitiva e tentou misturar suas ideias filosóficas às doutrinas cristãs, aliando a elas algumas práticas pagãs das religiões de mistério. Por isso também era conhecido como esotérico, adotando a mística babilônia egípcia, a hinduísta e a ariana. Os gnosticismos se ufunavam da sua sabedoria, eles eram filósofos sábios, e aí eles ficavam todo orgulhosos da sua sabedoria. O gnosticismo surgiu em meados do primeiro século e perdurou por 150 anos no meio da igreja. Esse movimento fracionou-se em vários modelos, tais como os sofistas de Celso, por isso que se escreve contra Celso, os nicolaítas, que é mencionado no Apocalipse 2,15, o ascartonci e os cetistas, os carpocratianos, os naasene, os simoniani, os barbeognósticos, os barbadacenianos, os marcionistas, os serintos, os valentinianos, os ebuionistas e os elequesaítas. Tudo isso foram seitas que apareceram no primeiro século, no meados do primeiro século. Para o conceito de salvação, o gnosticismo é um movimento que acreditava na obtenção da salvação por meio do conhecimento. O termo vem do grego de gnosis, que significa conhecimento, e os gnósticos colocavam-se como mestres absolutos da verdade e detentores do conhecimento filosófico, capaz de conferir salvação aos que eram aptos para aprender. O apóstolo João rebateu-os, e vós, João, ao dizer, e vós tendes a unção do santo e sabeis tudo, a unção que vós recebeste dele fica em vós,
e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, com ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Essa unção que João mencionava era a unção do Espírito Santo, já combatendo a necessidade desses mestres que se diziam donos da verdade e que guardavam mistérios. Pedro também diz que alguns, na sua segunda carta, pegavam os escritos de Paulo e distorciam para a sua própria condenação. Essa doutrina primava pela liberdade da alma, que é espiritual, e do corpo físico, que é material, pois todo mal para eles estava contido na matéria. Aí surgiu o gnosticismo asceticista, que negava qualquer prazer do corpo. O conflito existente entre o material e o imaterial foi tratado de duas formas diferentes pelos gnósticos. Em sua primeira fase, eles praticavam o asceticismo, negavam ao corpo material a satisfação de alguns prazeres, incluindo a supressão de algumas necessidades, como comer ou beber. Afinal, o alimento é matéria, e quanto mais matéria fosse ingerida pelo corpo, mais estaria preso a ela. Essa corrente também chegou a proibir o casamento. Paulo menciona que nos últimos tempos apareceram doutrinas demônios proibindo o casamento. Paulo escreve sobre isso, exemplificando parte dos ensinos de demônios. Paulo disse, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usarem ele com ações de graça. 1 Timóteo 4, 1-3. Os sacrifícios do corpo, dessa forma, visavam a purificação e ao fortalecimento do espírito, pois era o que realmente importava. O corpo aguardava a morte para ser destruído e assim liberar o lado imaterial do homem, que seria a alma. Na segunda fase, o gnosticismo inverteu a prática do asceticismo pela licenciosidade. Ora, se valia mesmo era o espiritual, por que se preocupava tanto com o material? Nessa nova fase, os gnósticos caíram no antinomismo, ou seja, anti, que significa sem, e contrário a nomos, que significa lei ou regra. Ou seja, eles adotaram uma vida sem regra e sem lei. O apóstolo João também rebateu os ensinos dos gnósticos quanto à licenciosidade. A palavra grega adikia, pecado como ato de injustiça. O Novo Testamento recomenda uma vida de santidade e justiça. João disse, se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 2,29. O Novo Testamento apresenta uma mensagem completamente oposta à posição gnóstica, tanto ascetista quanto a antinominismo, que praticavam distinção de classes. Os homens estavam divididos em 3 diferentes grupos: os ílicos, que eram os materialistas, os psíquicos, que eram os meio espiritual, e os pneumáticos, ou os espirituais. Nos extremos entre os ilíquicos e os pneumáticos, fazia uma grande distinção. Os espirituais eram os homens que eram dotados de grande conhecimento, por isso alcançavam revelação. Eles formavam uma elite ou escola. Os materialistas, incapazes de alcançar a revelação, porque lhes faltava conhecimento, não podiam jamais alimentar qualquer esperança de salvação. Esses eram denominados vulgos. De certa forma, essa polaridade se pareceram com a distinção feita
na igreja entre os espirituais e os carnais, mas para os gnósticos, esta distinção era levada ainda mais sério quanto aos que podiam ou não alcançar a revelação. O conceito de Deus. Diferente da visão teísta do Deus do Novo Testamento, o gnosticismo é deísta. O deísmo acredita que um Deus criou todas as coisas, estabeleceu leis para o funcionamento autônomo do mundo e desapareceu. O Deus da corrente deísta não se importa com a sua criação. A transcendência desse Deus não permite que ele se relacione com seres tão ínfimos como o ser humano. No máximo, ele poderia estabelecer um contato à distância por meio de seres intermediários, que eram chamados no gnosticismo de aeons. Os aeons eram emanações celestiais, isto é, espécie de anjos, os quais eles adoravam na tentativa de se aproximar daquele Deus. Contudo, no mesmo, os aeons podiam se aproximar tanto de Deus que é o fogo central, porque eles entram em contato com a matéria. De acordo com algum gnóstico, havia 30 emanações, como se fossem camadas entrepostas na relação entre o homem e Deus. O apóstolo Paulo condena a adoração aos anjos, conforme a prática de alguns membros gnósticos. Na igreja de Colossos, ele disse: ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de baldes inchado na sua carnal compreensão. Os deístas acreditavam em um demiurgo, um ser inferior ao próprio Deus, o qual fora usado por esse para criar o mundo material, pois sendo espírito, Deus não poderia contaminar-se com a matéria. Por outro lado, havia um plereuma, ou seja, uma manifestação total de Deus nas regiões celestiais. Esses pleuromas seriam partículas da natureza divina, mas haveriam também os histeremas, ou seja, emanações inferiores de natureza terrena. O Deus Altíssimo era responsável pela criação do demiurgo, mas não pela criação desse mundo e do caos. O demiurgo, sim, seria responsável pela criação da matéria. Quanto ao conceito de Cristo, para os gnósticos, Jesus não passava de uma dessas emanações angelicais, e o fato de ele ter contato com a matéria mostra que não era um aeon muito elevado. Escrevendo aos Efésios, Paulo mostra Jesus como alguém que está acima de todas as ordens angelicais, acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Efésios 1, 21. Não somente isso, mas tudo converge em torno de Jesus. Quando Paulo diz de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Efésios 1, 10. Os gnósticos negavam que Jesus tivesse encarnado, e se Deus tivesse mandado o verbo encarnar, ou logos, ele criaria mais um problema para si mesmo, pois se envolveria com a matéria. A própria criação era algo que não havia dado certo, afinal o homem pecou. Um determinado sistema gnóstico acreditava que o demiurgo tornou-se Cristo e manifestou-se em Jesus no batismo, mas abandonou na hora da cruz. Essa conclusão baseia em dois fatos distintos. No batismo, o Espírito Santo desceu sobre ele por meio de água e não do sangue. Na cruz, Jesus queixou-se do abandono. Deus meu, por que me desamparastes? Surgiu também entre os gnósticos uma corrente chamada docetismo, do grego de dokeos,
que significa aparência ou parecer. O docetismo ensinava que Jesus era apenas uma aparência humana. Dessa forma, negava a sua encarnação. Essa linha acreditava que o sofrimento de Jesus foi algo irreal, que ele não era um ser humano feito de carne e osso, mas uma figura fantasmagórica que apenas representava um ser humano. O apóstolo João rebateu o docetismo dizendo: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvis que há de vir, e eis que está já no mundo. Porque já muitos enganadores no mundo, nos quais confessam que Jesus veio em carne. Esse tal é o enganador, o anticristo, de acordo com João. Aqueles que não confessavam que Jesus veio em carne, esse tal é o enganador, o anticristo, segundo João 1,7. Sobre Jesus, o apóstolo Paulo diz algo semelhante, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, Colossenses 2,9. No Novo Testamento, os gnósticos são combatidos em vários escritos, por exemplo, no Evangelho de João, ao apresentar Jesus como o Verbo de Deus encarnado. Também em Efésios, Colossenses, 1 Timóteo, Judas e o Apocalipse. O marcionismo. O marcionismo teve início com Marcion, ou Marcião, que era nascido em Sinop, porto marinho do Mar Negro, na costa da Ásia Menor, no ano 100 depois de Cristo. Ele era um homem rico, proprietário de uma frota de navios. Se podemos encontrar alguma virtude nele, talvez seja o fato de ter sido a primeira pessoa a reunir os livros do Novo Testamento em uma só coleção, embora não sabia se outros fizeram isso antes dele. Entretanto, Marcion não juntou o Antigo Testamento, porque para ele as escrituras veterotestamentárias não tinham relevância nem autoridade para a igreja. Esse homem demonstrava profunda admiração pelo apóstolo Paulo, alegando que fora o único apóstolo a preservar os ensinos legítimos de Jesus. Ele também admirava a doutrina da justificação pela fé sem as obras da lei. Todavia, foi longe demais no seu entendimento da teologia da justificação paulina, pois a crítica apresentada por Paulo acerca das obras da lei em relação à salvação não significava anulação do Antigo Testamento, como Marcion supunha. Sua recusa em aceitar o Antigo Testamento era tanta que ele acreditava que as citações sobre o Antigo Testamento que Paulo fez em seus escritos não passava de inserções feitas por judeus, que não eram do próprio apóstolo realmente. Marcion não ficou apenas na rejeição do Antigo Testamento. Ele, além de rejeitar também o próprio Deus do Antigo Testamento, na concepção de Marcion, o Deus Pai do Novo Testamento não era o mesmo do Antigo Testamento. Esse era criador do mundo material, aquele é criador do mundo espiritual. O Deus do Antigo Testamento é o dos judeus, o Deus do Novo é o dos cristãos. Marcion também negava a encarnação de Jesus no ventre de Maria, Gálatas 4:4. Essa distinção também entre os dois Deus encontrou apoio entre os gnosticismos, pois eles se esforçavam para distanciar o espiritual do material. Afinal, a explicação para a existência do mal estava na matéria. Um Deus que cria o mundo espiritual e que nada tem a ver com o mundo material é para os gnósticos o Deus que se encaixa perfeitamente nos seus ideais filosóficos. Jesus apresenta esse Deus Pai
que não era conhecido pelos homens. O Deus Pai é misericordioso, bondoso e generoso. O Deus do Antigo Testamento era para Marcion um ser inferior, que mandava matar e que estimulava as pessoas à guerra. O Deus do Antigo Testamento era produzido pelo Demiurgo, e um Deus irado que não impediu Jesus ser crucificado, ainda que tenha sido por ignorância e não de propósito. Demiurgo no grego vem de demurg, que significa artifício. Na filosofia grega, ele é um artifício cósmico. É o Deus que porta ideias do mundo imaterial e cria o mundo material, e que apresenta uma ideia semelhante à ideia do Logos na filosofia estoica. Para os gnósticos, Demiurgo seria um Deus intermediário que pode envolver-se com a matéria, enquanto o Deus Altíssimo pode ser espírito, não pode contaminar-se com ela. Segundo Marcion, o Deus do Novo Testamento, contemplado do céu a miséria humana, enviou seu Filho para cuidar da humanidade. Segundo Marcion, Jesus não encarnou, ele era puramente espírito, não dotado de um corpo material. Marcion seguia totalmente as doutrinas gnósticas, inclusive o docetismo. Para ele, tudo que Jesus viveu como homem, inclusive sua morte, não passou de uma dramatização aparente, como se ele realmente fosse dotado de corpo material, mas na verdade não era. O Cristo ressurreto cumpriu a lei exigida pelo Demiurgo. Depois compareceu perante ele para acusá-lo de ter se equivocado, exigindo dele as almas humanas para redimi-las, tornando assim a cabeça da raça humana. Na esperança de difundir sua crença singular no Novo Testamento e seu Deus exclusivo, Marcion foi a Roma para ser ouvido pelos líderes da igreja naquela cidade. Chegou a oferecer dinheiro a fim de ser acatado, mas não alcançou o sucesso almejado. Sua heresia resultou em sua exclusão em 144 depois de Cristo. Além disso, entrou na história com o cognome de herege. Ficou conhecido como Marcion, o herege. Sua pregação era também ascética. Ele recomendava que seus seguidores tivessem vida de abstinência sexual, proibindo o casamento inclusive. Suas doutrinas se aliam ao gnosticismo em sua fase mais antiga. Homens e mulheres gozavam de igual privilégio na igreja, pois segundo Paulo, não há homem nem mulher diante de Deus. Gálatas 3:28. O seu cânon continha 10 cartas de Paulo e uma versão modificada do Evangelho de Lucas. Ele rejeitava o capítulo 1 e 2. Na versão de Marcion sobre o nascimento de Jesus, não é que Cristo tinha nascido de mulher, mas que ele surgiu do nada. Marcion praticava o batismo pelos mortos, assim como os montanistas. Alguns de seus seguidores morreram como mártires. No ano de sua exclusão, fundou uma comunidade, uma versão do gnosticismo paulinista, pois, como já vimos, ele venerava os escritos paulinos, embora não os compreender como deveria. Caso contrário, jamais entraria por um caminho tão estranho. Sua comunidade espalhou-se pelo Império Romano, fazendo muitos adeptos. Ele se orgulhava de pregar o evangelho puro, sem a influência do Antigo Testamento. Marcion viajava com frequência para visitar suas igrejas. Esse era um ato de imitação do apóstolo Paulo, que também fazia frequente visita às igrejas que fundara. Marcion se autodenominava sucessor de Paulo. Seu movimento durou até o IV século no Ocidente e até o VII século no Oriente. O imperador Constantino, no IV século, já havia condenado e proibido o marcionismo. Marcion morreu no ano 165 depois de Cristo. Quanto ao docetismo,
Essa doutrina foi aceita boa parte dos gnósticos, sendo muitas vezes identificado como gnosticismo. A palavra docetismo vem do grego dokeios e significa aparência ou parecer. O ascetismo, a palavra tem origem no grego askesis, que significa exercício, prática, treinamento. Geralmente é usado no sentido de autonegação. Ascetismo é a prática da vida comum, a vida monástica, na qual a pessoa se torna reclusa e se abstém de alimentos, prazeres carnais e até contatos com outras pessoas. Os pais apostólicos. Nesse período nós temos Justino Mártir, que foi filósofo, viveu do ano 100 ao ano 165. Irineu, bispo de Lyon, de 125 a 202. Clemente de Alexandria foi um filósofo neoplatônico, viveu de 150 a 215. Orígenes, o maior de todos os teólogos, foi do ano 185 ao ano 254. Tertuliano, um dos pais latinos da Igreja, viveu no ano 155 depois de Cristo a 220. Montano denominava-se profeta, foi do ano 120 depois de Cristo a 180. Ário, presbítero de Alexandria, entre o terceiro e quarto século, foi do ano 256 depois de Cristo e a 336 depois de Cristo. Atanásio, teólogo e bispo de Alexandria, foi 296 depois de Cristo a 373 depois de Cristo. Augustinho, um dos teólogos e filósofos mais importantes, foi do ano 354 depois de Cristo a 430 depois de Cristo. Esses são considerados pais apostólicos, não é? Alguns são pré-nicenianos e outros são pós-nicenianos. Com isso, nós concluímos essa parte das heresias, não é, que se deu no segundo século. A heresia de Marcion fez com que os homens pensassem, os pais da igreja, quais livros deveriam ser aceitos, então, como o Novo Testamento, visto que o cano de Marcion só incluía o Evangelho de Lucas, excluindo o nascimento virginal de Jesus, ele excluía, só aceitava o Evangelho de Lucas a partir do capítulo 3 e aceitava apenas 10 epístolas de Paulo, somente isso. Nós vamos voltar depois para comentar os pais apologistas, né? Vamos falar de Justino Mártir, Irineu, todos esses pais apologistas, Clemente de Alexandria, que nós mencionamos, Orígenes e a contribuição deles, Tertuliano, para a fé cristã. Amém? Então, nos acompanhe no próximo vídeo acerca dos pais apologistas. Com isso, nós concluímos. Que Deus te abençoe. Você também pode consultar mais na internet ou no Google sobre esses pais apologistas e aprender mais suas ideias e também do gnosticismo, que foi uma coisa que se levantou contra o cristianismo no segundo século. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Acione o nosso canal, subscreva, se você ainda não subscreveu. Ajude-nos a divulgar esse canal, comenta a Bíblia toda para você, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. Ao acionar PR Eugênio Piacentini, você clica na foto, naquela foto redondinha, vai aparecer um menu, você clica no playlist e ali aparecem as pastas organizadas, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias.
tá bem? E aí depois você encontra as outras pastas dos livros deuterocanônicos, do período interbíblico, uma pasta de teologia, onde nós estamos discorrendo para você a história da teologia cristã. Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Amém e amém.